Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. Nós vamos começar essa edição falando da seca, no Amazonas. O estado vive um dos períodos de estiagem mais severos da história. Além do baixo nível dos rios, a população está com dificuldade até para conseguir água potável. E a estimativa é que mais de 700 mil pessoas já foram afetadas, principalmente os pescadores, que não têm como se sustentar. Vamos ver. Entre 1º e 30 de setembro, o nível do Rio Negro caiu 6 metros e 59 centímetros, ficando a apenas 35 centímetros de uma nova marca histórica, registrada em 121 anos de monitoramento, que foi de 12 metros e 70. Parte do lago do Puraquequara, em Manaus, local onde funcionava porto principal da região, só se vê lama e mato. Com isso, o acesso à água potável tem sido um dos maiores desafios para os pescadores e trabalhadores durante a seca severa deste ano. A Prefeitura de Manaus já decretou situação de emergência com validade de 180 dias. Por conta da seca, pescadores e donos de estabelecimentos comerciais tiveram que mudar de local, dificultado as atividades econômicas e o acesso de clientes até o local. E para conseguir água potável, é preciso ir até a zona urbana de Manaus. Caminham por um longo trecho até o local onde compram galões de água. Tá seco, pior do que ano passado, e esse ano ainda vai secar mais. Bem, a maior dificuldade é o transporte, Fica longe para trazer o produto, trazer o alimento e a água aqui para a gente beber também. As pessoas idosas não conseguem acessar aí o rio, De acordo com o monitoramento do Serviço Geológico do Brasil, a seca deste ano já afetava mais de 700 mil pessoas no Amazonas e superou o número de atingidos no ano passado. E mais de 180 mil famílias estão impactadas neste ano. Esse número é maior do que o registrado em 2023, quando cerca de 630 mil pessoas de 158 mil famílias foram afetadas. Para atender essas famílias, o governo instalou purificadores de água e enviou 700 de caixas d'água para melhorar o acesso à água potável. É preciso ir até a zona urbana de Manaus. Caminham por um longo trecho até o local onde compram galões de água. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Tenente Coronel Adson Souza. Ele é secretário adjunto de Operações da Defesa Civil do Amazonas. Boa tarde, Coronel. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Uma boa tarde, meu amigo. Uma boa tarde a todos os telespectadores da TV Hit. Legal, Coronel. Primeiro, quero registrar aí que a gente lamenta, a situação no estado, mas confia que as autoridades estão trabalhando, para melhorar essa condição. Então, eu pergunto, peço, aliás, que você atualize a situação aí no Amazonas. Essa pode ser considerada, como a gente viu aí na reportagem, uma das maiores secas da história no estado? Sim, pode ser, apesar de que a magnitude mesmo só vai ser possível a comparação ao término, de todo esse processo. Mas, no momento, a gente já está, sim, verificando que essa seca ela está superando, principalmente em termos de nível de rio, em algumas estações fluviométricas, já superaram, A gente tem aí 9 estações que, até o momento, já passaram da marca histórica de 2023 e temos mais 2 que acredito que de hoje para amanhã já esteja também ultrapassando essa marca. E os impactos, de fato, são imensos, A gente estava vendo aqui a reportagem agora há pouco, o vídeo, e de fato é isso mesmo que está acontecendo. A gente depende dos rios e os rios são o nosso principal meio de locomoção, e sem os rios não chega insumo, não chega, às vezes, alimento, não chega combustível para tocar as termoelétricas, etc.
Então, estamos sim passando por esse problema. E a gente acabou de ver também na reportagem que o acesso à água potável tem sido um dos grandes problemas. Como está sendo feito o abastecimento para a população? E tem algum outro problema também que chama atenção aí, que o senhor poderia registrar para a gente? Sim, esse tipo de desastre, né, que a gente tem aqui a classificação dele como um desastre gradual, a melhor forma de atuação nesse tipo de desastre é a prevenção e a preparação. Nesse sentido, desde o final do ano passado até os dias de hoje, a gente tem trabalhado nesse tipo de ação. Feito reuniões com os grupos, né, relacionados ao fornecimento de energia elétrica, de combustível, a cadeia de produção, a indústria, o comércio, né, os comerciantes dos municípios, para que antecipasse seus estoques dos insumos que seriam necessários. Também fizemos uma série de alertas aos comunitários, às populações dos municípios, para que se preparassem. No que tange a essa escassez hídrica de água potável, a gente já sabe, né, o governo, o Amazonas, não é o governo, o Amazonas, ele tem um passivo histórico muito grande dessa questão da potabilidade de água. Mas a gente tem suavizado isso com um programa que a gente chama aqui, que é o programa Água Boa, que são purificadores de água que a gente, nos últimos 4 anos, em caráter prevencionista, tem instalado isso em pontos estratégicos do interior do estado, porque isso vai servir tanto para a parte de prevenção, quanto nesse momento para a resposta. Tais purificadores, eles são algo bem robusto, de fácil manutenção e de vida útil muito prolongada. E eles podem ser utilizados pelos comunitários. E isso tem sido um sucesso aqui para a gente, principalmente nesse período. Esse trabalho de prevenção, como você detalhou tão bem. E além desse impacto ambiental, você também salientou, eu queria que você falasse mais sobre isso, a seca tem causado muitos problemas econômicos e sociais, né? Muita gente depende dos rios como meio de sustento e, como você disse, até de escoamento e transporte. Exato. São várias frentes, né, que o governo do estado tem atuado. Eu cito aqui, por exemplo, a gente sabe que isso causa impacto nos produtores, né, nos pequenos produtores que dependem da agricultura de subsistência. E, às vezes, esses produtores eles recorrem ao Estado para poder obter empréstimo e, às vezes, nesse período não conseguem quitar. A gente tem uma linha aqui que é de anistia de dívidas para esses produtores. Tem a questão do merenda em casa, que a Secretaria de SEDUC atua. Tem a questão das cestas básicas, que em caráter emergencial a gente está levando em grande quantidade, em torno de 135 mil cestas básicas serão entregues ao final de toda essa operação, né? E, de fato, o principal vilão nessa história é o isolamento. A gente sabe, estamos tendo aí um pleito muito intenso junto ao governo federal para pelo menos suavizar com a liberação da BR-319, e a gente está caminhando assim. Com certeza, um problema muito complexo, como você detalhou bem, e que necessita da atuação em várias áreas. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o Tenente-Coronel Adson Souza, ele que é secretário adjunto de Operações da Defesa Civil do Amazonas. Secretário, muito obrigado pela sua gentileza, né, de ter nos atendido. A gente torce para que essa situação mude o mais rápido possível. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Grande abraço. Olha só, mudo de assunto agora para falar que o Conselho de Segurança da ONU se reuniu hoje para tratar da escalada da tensão no Oriente Médio. E o secretário-geral, Antônio Guterres, disse que o tempo está se esgotando e o ciclo mortal deve parar. Na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a embaixadora americana da ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que o regime iraniano será responsabilizado pelas suas ações. Ela lembrou que o país foi alertado fortemente para que não tomassem medidas contra os Estados Unidos ou outras ações contra Israel. Ela ainda frisou que o Conselho é chamado para condenar inequivocamente o ataque do Irã e exigir que ele cesse seu apoio ao terrorismo na região.
Em nenhum momento a embaixadora criticou Israel, nem pediu moderação na eventual resposta contra o Irã. Ela deixou claro que os Estados Unidos continuarão apoiando o direito de Israel de se defender contra o Hezbollah, o Hamas e qualquer outro terrorista apoiado pelo Irã. O embaixador de Israel também garantiu que a resposta ao ataque com mísseis do Irã será uma ofensiva precisa e dolorosa. Já o embaixador do Irã na ONU disse que o ataque com mísseis foi uma ação de proporcional autodefesa e, por isso, não violou qualquer princípio da ONU sobre guerras. E disse ainda que a única forma de terminar com o conflito no Oriente Médio e evitar uma guerra generalizada é que Israel interrompa os ataques e a incursão por terra no Líbano. Já o secretário-geral, Antônio Guterres, disse condenar fortemente o ataque do Irã com mísseis ao território israelense. Ele falou que o ciclo mortal de violência retaliatória deve parar no Oriente Médio e que há pouco tempo para isso. O Conselho de 15 membros se reuniu depois que o Irã atacou Israel com mais de 100 mísseis e também após Israel matar o líder do Hezbollah do Líbano e iniciar um ataque terrestre contra o grupo, levantando temores de uma guerra mais ampla no Oriente Médio. Olha, nós vamos conversar agora com a libanesa Fátima Tini. Ela mora aqui no Brasil há 19 anos, mas ela estava lá no Líbano e decidiu voltar justamente por causa do medo do conflito. Boa tarde, Fátima. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui no nosso jornal. Boa tarde, muito obrigada. Então, eu peço que você comece, contando para a gente como foi sua experiência recente lá no Líbano, como está a situação por lá e qual é o sentimento da população, das pessoas que você conhece e conviveu lá nesses últimos dias. Primeiro, eu fui para o Líbano como visita para o casamento da minha irmã. Fui só para 15 dias, então foi uma ida e volta rápido. Não estava planejado para ficar mais tempo. E segundo, eu já sabia que tinha guerra, mas a guerra estava mais para a fronteira, então estava preparada para ouvir algumas coisas, mas não imaginei que a situação ia piorar muito. E depois começou a piorar depois da explosão dos pagers e dos walkie-talkies que acabou explodindo. E eu fiquei desesperada para voltar para casa porque eu tenho meus filhos aqui. Eu fui sozinha para o casamento. Por causa da situação, não pude levar meus filhos junto. Então, voltei dia 19 e a situação piorou. Dia 23, ficou mais intensa as bombas e começou a ter massacres, começou a acontecer o pior lá. Olha, então... Pois não, Fátima? Sim. É lamentável, a situação é lamentável, porque é um país tão lindo, um país maravilhoso, um povo maravilhoso, para passar por tudo isso, uma sensação que não desejo que ninguém passe, de sair da sua casa sem saber se vai voltar, se não vai voltar, como que vai ser, o que a gente está vivendo, o que os libaneses estão vivendo agora é uma sensação muito dolorosa. Eu não desejo para ninguém, porque você sair da sua casa com a roupa que você está, sem saber para onde vai, sem saber o que vai fazer. Tem gente que está morando nas ruas agora, que tem casa, que tem condições, que saiu por causa das bombas e ficou nas escolas, nas igrejas, em lugares inadequados para viver, só para se esconder das bombas, só para sair perto do sul e sair de um lugar do Beirute. Então, sofrimento muito grande. E o mundo parece que fica cego para nós, sabe? Olha um lado só da história e não olha outro lado. Então, lamentável o que a gente está passando. Olha, Fátima, a gente acompanha aqui, vê as imagens, mas eu digo que ouvir o seu depoimento é muito mais forte. Dá para a gente ter uma noção de quão terrível está sendo esse momento aí, tanto para os libaneses como para os israelitas também, os israelenses e todas as pessoas que moram lá. Sim, é lamentável, mas quantos israelitas morreram nessa guerra com o Líbano e quantos libaneses? Você já parou para pensar, já olhou, já pesquisou? Porque já foi morto 2.000
pessoas ou mais, e já tem desaparecidos e tem deslocados 1 milhão de pessoas. De destruição, o sul do Líbano tem vilas que não tem mais nada nas vilas. E em Beirute também tem prédios que são destruídos em questão de segundos. Então, isso a mídia não mostra às vezes, o que mostra o do outro lado da história. É bom, às vezes, mostrar também o lado do Líbano, que as pessoas, o sofrimento que estão passando lá, porque é inexplicável, sabe, a injustiça que está acontecendo lá. Com certeza você tem toda a razão e é por isso que a gente está dando espaço. Nossa preocupação são com as pessoas, independente da nação, não é, Fátima? Eu concordo plenamente com você. Tá certo. E olha só, Fátima, eu vejo aí, né, que essas guerras no Oriente Médio, elas não são novidade. Infelizmente, historicamente, existem conflitos lá. Mas você acredita, você que conhece de perto e melhor que a gente, que esse é um dos piores momentos da história e a tendência, infelizmente, é que a situação fique ainda mais grave? Sim, com certeza. Ou um dos piores momentos que uma pessoa pode viver, uma nação pode viver. Você ser expulso da sua casa está destruída, ou você está dentro da sua casa, a bomba cai em cima de você e você morre em pedaços, simplesmente, e até acharem você, até tirar você para enterrar, é um trabalho muito grande. Minha irmã, sabe que minha irmã fala? Minha irmã me liga antes de dormir, falando, talvez amanhã eu não acordo, talvez amanhã o prédio caia em cima de mim. E eu não acordo, então eu amo vocês e manda beijos, sabe? Essa sensação, só essas palavras, não tem preço no mundo que paga, não tem essa sensação de medo, de desespero. E tem muitas pessoas que estão passando, não é uma ou outra, são milhões. Olha, Fátima, eu quero dizer que é emocionante ouvir o seu depoimento, suas palavras são muito fortes e, primeiro, eu fico muito feliz, nós ficamos felizes de você estar aqui em segurança e torcemos, é claro, para que sua família também fique segura. Eu quero agradecer muitíssimo, mesmo nesse momento difícil, você encontrou um tempo para conceder essa entrevista para a gente. Nós acabamos de conversar com a Fátima Tini, ela que é libanesa, mora aqui no Brasil há 19 anos e relatou aí com propriedade e com emoção os horrores dessa guerra. Mais uma vez, muito obrigado, Fátima. Muito obrigada a você. E olha, continuando, né, a falar sobre esse assunto, o conflito no Oriente Médio já tem reflexos também na economia, principalmente no preço do petróleo, que desde ontem não para de subir. Os preços do petróleo dispararam desde ontem, devido ao conflito entre Israel e o Líbano, intensificado pelos recentes lançamentos dos mísseis contra Tel Aviv. E com essa nova fase da guerra, a possibilidade do fornecimento do petróleo entrar em risco está cada vez mais real. E os analistas consideram que o conflito trará grandes impactos para a fonte de energia do país. O Irã, terceiro maior na produção de petróleo, coloca em risco todos os outros países envolvidos. E os dados dos preços subiram mais de 5% na tarde de ontem. E hoje, a cotação do Brent, petróleo usado pelo Brasil, chegou a $75 o barril. E esse, claro, é outro assunto que interessa para muita gente, então nós vamos conversar também com um especialista para falar mais sobre isso. E o nosso convidado é o economista Ricardo Coimbra. Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Bom, é interessante a gente observar, né, o preço do barril do petróleo, ele vem oscilando bastante nos últimos dias, principalmente de ontem para hoje, né, como a gente viu aí na própria matéria, essa volatilidade hoje é algo em torno de, se a gente considerar desde ontem, né, algo em torno de 5,5%. Nesse momento, né, o barril de petróleo ele está com uma oscilação. Ele já chegou hoje a 75,98, né? Nesse momento ele está sendo negociado a 73,93, uma alta de 0,49%, né? O que significa dizer que existe uma certa volatilidade hoje, né? E é provável que essa volatilidade ela persista ao longo dos próximos dias, à medida que a gente vem observando, né, o direcionamento
do conflito, né? Ou seja, o barril do preço do petróleo, se a gente considerar aí os últimos 12 meses, a gente tem até uma queda, né? Há um ano atrás, o preço do barril de petróleo estava sendo negociado por volta aí de $90 o barril. Ao longo desse período, teve uma queda significativa do preço, né? Algo em torno de 18% a 19% do preço. E só nessas últimas 24 horas, a gente teve aí um crescimento da ordem de 5%. Então, é provável, né, que se tiver, os analistas, né, apresentam um indicativo de que a gente pode ter um acirramento ainda mais significativo do conflito, de que o preço do barril de petróleo, né, se você tiver um reflexo sobre a diminuição da comercialização da produção do Irã, né, o preço do barril de petróleo rapidamente possa voltar a esse patamar de um ano atrás, né, girando aí por volta de $90, né? Mas a gente tem que observar aí como, né, esse conflito ele vai ocorrer aí e quais são os direcionamentos disso e os reflexos, né, do impacto sobre essa entrada do Irã de forma efetiva no conflito no Oriente Médio. Então, hoje a gente observa que ele já teve uma oscilação bem significativa, como ontem também chegou a mais de 5% e depois fechou num patamar mais baixo. Hoje voltou novamente a oscilar muito próximo de 76 e nesse instante agora está oscilando em torno de 74, 74,05. Ou seja, a gente observa que ao longo dos dias essa volatilidade ela está acontecendo exatamente porque, né, os players do mercado não têm uma certeza, né, do direcionamento e dos impactos que esse conflito vai dar sobre a disponibilidade, né, do petróleo no mercado mundial. Então, a gente tem que observar, né, o que é que isso vai acontecer e se efetivamente a gente tiver uma manutenção de crescimento dos preços do barril nos próximos dias, isso pode ter um reflexo, né, sobre o preço do combustível, não só nos diversos países, mas também aqui no Brasil. A gente sabe que a gente tem uma política diferenciada de preço aqui no Brasil, né, que a Petrobras mudou a sua política de preço, tendo um impacto menor das variações no mercado internacional, mas, né, se essa volatilidade chegar ao preço de um ano atrás, em torno de $90, provavelmente você terá a necessidade de repasse de alguma coisa para o consumidor aqui no Brasil. Então, a gente tem que ficar aí atento e observando, né, as macro variáveis desse conflito. Torcer que a gente consiga ter um arrefecimento desse conflito para que a gente não tenha um impacto de crescimento do preço do petróleo, que isso iria impactar sobre o processo inflacionário aqui no Brasil e dificultando, né, a redução da taxa de juros, quem sabe, no meio do ano de 2025. O mercado já estima que a gente vai ter 2 elevações da taxa Selic esse ano, mas já se imagina uma redução no terceiro trimestre de 2025. Tá certo. Se essa variável for, né, negativa, pode ser que isso não ocorra. Olha, Ricardo, análise completa, não tem nem mais o que perguntar. Falou do efeito no mundo, da incerteza em relação à guerra e principalmente dos efeitos para o Brasil. Então, eu agradeço por essa análise, como eu disse, completa dos efeitos na guerra, principalmente sobre o preço do petróleo. Nós acabamos de conversar com o economista Ricardo Coimbra. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, Cleber, até a próxima. Até a próxima. Olha só, a gente muda de assunto agora, porque agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque hoje nas redes sociais. E olha só, a gente começa mostrando o vídeo de um casal, né, que fez um chá de revelação, mas olha, um evento um tanto quanto diferente. Eles usaram mais de 600 drones para criar um belo show de luzes. Confira comigo. Um casal inovou para a revelação do sexo do bebê. Utilizaram drones para criar um verdadeiro show de luzes no céu. No espetáculo, os drones formaram desenhos no céu noturno, como os nomes dos pais e a imagem de um bebê. A ultrassonografia revelou que estão à espera de uma menina, que se chamará Aurora. O detalhe curioso é que o pai da criança é sócio da empresa de drones, a Flyworks. Por isso, pôde usar mais de 600 aparelhos.
e tornar esse momento mais especial e inesquecível. Realmente uma bela imagem. E olha só esse outro vídeo. 2 pilotos de MotoGP, eles brigaram durante a disputa de uma prova na Costa Rica. E um deles chegou a subir na garupa da outra moto. Olha só que cena inusitada. Os pilotos Marion Calvo e Jorge Martínez estavam correndo pelo Campeonato Nacional de Moto da Costa Rica. Na disputa por uma posição, eles acabaram se chocando e Martínez, para não cair no chão, se agarrou na moto de Marion Calvo, pegando uma carona. Com um garupa indesejável em sua motocicleta, Calvo foi obrigado a parar para o colega descer, e assim ele poder continuar a corrida. Mas o que aconteceu em seguida pegou todo mundo de surpresa. Martínez agrediu o colega, que acabou caindo da moto. Calvo então se levantou do chão e revidou a agressão. No final da corrida, os diretores da prova decidiram suspender por 2 anos cada um dos pilotos devido às agressões e também por colocar em risco seus outros colegas. E a polícia teve que quebrar o vidro de um carro para salvar um cachorro no Paraná. Vamos ver. Na cidade de Toledo, no Paraná, os policiais foram chamados para resgatar um cachorro que estava preso dentro de um carro. Sem pensar 2 vezes, o policial quebrou uma das janelas do veículo e retirou o cãozinho de lá. O animal, que foi deixado trancado pelos donos, estava latindo há mais de 1 hora, incomodado com o calor. As pessoas que estavam no local informaram que a temperatura passava dos 30 graus naquele horário e que, preocupado, um homem até chegou a entrar no shopping à procura dos donos do animal, mas não os encontrou. Essa ação irresponsável do casal, que é dono do cachorro, resultou em prisão aos 2 por crimes de maus tratos. E o animal foi entregue aos cuidados de familiares dos donos. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem está aqui ao meu lado, né, vai trazer as informações é o Fernando Jesus. Boa tarde, Fernando. Já vamos começar com uma boa notícia, né? O Brasil hoje teve um bom resultado no futsal. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e boa tarde para você que nos assiste. O Brasil venceu de virada a Ucrânia por 3-2 e está na final do Mundial de Futsal do Uzbequistão. E aguarda para descobrir quem será o seu adversário na grande decisão. A 10ª edição da Copa do Mundo de Futsal no Uzbequistão já tem o seu primeiro finalista. E é a seleção brasileira. O time verde e amarelo bateu a Ucrânia de virada na semifinal por 3-2 e está garantido na final. Após 12 anos da última vez que chegou nessa fase, com a equipe que tinha Falcão, considerado o maior atleta da história da modalidade. A seleção brasileira de futsal tem 5 títulos de Copa do Mundo, conquistados em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. O Brasil agora aguarda o jogo entre Argentina e França para descobrir quem será seu adversário, em jogo marcado para amanhã, ao meio-dia. A final será disputada na Almo Arena, no domingo, também ao meio-dia. E hoje é dia de decisão na Copa do Brasil. Conta pra gente, Fernando. É isso mesmo. O primeiro jogo da semifinal é entre Atlético Mineiro e Vasco às 7h15 da noite. Confira. O jogo acontece na Arena MRV em Belo Horizonte às 19h15 e marca o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. O Galo, jogando em casa, aposta em ótimo retrospecto na competição. O Clube Mineiro não sabe o que é perder em seu estádio pela Copa do Brasil desde 2018. De lá para cá, foram 16 jogos com 13 vitórias e 3 empates. Do outro lado, o Vasco entra na técnica e estratégia. O gigante da colina busca um resultado positivo para decidir em casa no dia 19. Como visitante, até mesmo o empate é considerado uma vitória. Ambas as equipes sofrem com desfalques importantes, como Daverson do lado atleticano e David no Vasco. Os 2 jogadores poderiam fazer a diferença no jogo de hoje. E qual que é o outro jogo da noite? O segundo jogo é entre Flamengo e Corinthians às 9h45 no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. Tá certo, Fernando? Muito obrigado aí pelas informações. E você acompanha a cobertura completa no Jornal das 18h30. A gente fica por aqui. Ótima tarde para você e até mais.